como que está sendo o estudo da lição? A gente já teve uma breve introduçãozinha, um pouquinho, a respeito do contexto do livro de Efésios, onde estava Paulo, como era a cidade de Éfeso, o que estava acontecendo lá, como que era a cidade em termos religiosos. E você vê que aquela cidade era uma cidade pagã, existia um culto a vários deuses e existia uma mistura religiosa, uma mistura de crenças. E quando Paulo foi pregar a respeito do Deus vivo, do Deus verdadeiro, várias pessoas passaram a crer no Deus Criador, em Jesus Cristo ressuscitado. Só que o que fazer diante de tantas ideias diferentes, tantas crenças diferentes, várias culturas diferentes no mesmo ambiente? As pessoas estavam meio perdidas. E é por conta disso que Paulo escreve o livro de Efésios. Ele escreve o livro de Efésios com uma preocupação com a igreja que estava sendo perseguida por causa da palavra. Lembrem-se que naquela época os cristãos eram perseguidos por causa do testemunho de Jesus. E em Éfeso não era diferente. As pessoas que aceitavam a mensagem, elas passavam a entrar na lista daqueles que estavam sendo perseguidos. E muitas pessoas acabavam se reunindo em suas casas, porque eles não tinham um templo fixo para poder se reunir livremente. E Paulo, preocupado com a espiritualidade, acaba escrevendo o livro de Efésios. Você pode ver que a lição, ela trouxe, uma didática para ser feita, que é para ler o livro de Efésios inteirinho em voz alta. Você já conseguiu ler? Quais pontos que você destaca na leitura do livro de Efésios? Sabe que as cartas paulinas sempre dão muitos conselhos, muitas admoestações. Eu costumo dizer que Paulo, ele vai direto ao ponto nas coisas que ele quer falar. Ele não fica enrolando. E ele fala sem medo de saber se a pessoa vai se magoar com a verdade ou não. Ele fala a verdade. Ponto. Paulo é sincero e ele tem um zelo pela igreja, ele tem um amor pela causa. E por conta disso, ele considera que as pessoas leiam essas cartas que ele escreve em voz alta aos demais irmãos, aos demais crentes. Veja só, nós podemos viver essa experiência. Eu posso destacar algumas coisas relacionadas à leitura do livro de Efésios. Não sei o que você destacou, mas eu destaquei que Paulo ele estava muito preocupado com a igreja. Ele queria que a igreja ela amadurecesse espiritualmente e não dependesse de outras pessoas para a sua própria teologia, para a sua própria crença, que elas tivessem um relacionamento com Cristo. Paulo estava preocupado que esses crentes conhecessem de fato o Cristo ressuscitado, que eles tivessem um relacionamento vivo, próximo desse Cristo, que eles não dependessem de pregadores, que eles não fossem influenciados por outras pessoas com outras ideias. Ele estava preocupado com as famílias desses crentes, estava preocupado com o testemunho que eles dessem, né? Então você vê uma preocupação muito grande de Paulo e vários conselhos e admoestações dentro do livro de Efésios. E você vê que o livro em si é como se fosse uma carta. Primeiro, se você ler ali em Efésios, no capítulo 1, você vai ver no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A você, verso 2, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você vê que ele começa com uma saudação introdutória, ele fala quem ele é, a quem ele está escrevendo, e no final, ele também faz uma saudação de encerramento. Se você for lá em Efésios capítulo 6, no verso 21, diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel e servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Verso 22. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que eles os encorajem. Verso 23 e 24.
Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Você vê que ele começa com uma saudação introdutória e ele termina com uma saudação final para concluir a sua carta aos Efésios. E a maior preocupação deles é que eles não caíssem, não vacilassem em sua fé, não retrocedessem os passos que eles já haviam dado ao lado do Senhor. Que nós hoje possamos firmar um compromisso, a partir da leitura do livro de Efésios, que possamos refletir sobre como estamos vivendo o nosso cristianismo, sobre como estamos vivendo o nosso relacionamento com Jesus e principalmente, como eu já vim destacando em alguns vídeos dessa semana, como está a nossa preocupação com o nosso próximo, como está a nossa preocupação com os nossos irmãos que estão entrando na fé e ainda estão perdidos por conta de toda a cultura que está envolvida, por conta de várias crenças, e alguns de nossos irmãos ainda estão perdidos no caminho a seguir. Que você seja essa mão que, assim como Paulo, direcionou os Efésios ao caminho certo. Até o próximo vídeo.